Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a parte do BGP, né? Aqui está o nosso cenário. Vou abrir nosso roteador de borda aqui, dar um clique nele, abre aqui o Telnet, deixa eu arrastar para minha tela aqui de exibição. A gente der um Enter aqui, ele já aparece RAW ali. O roteador está totalmente zerado, então se eu der aqui um display corrente configuration, vocês vão ver que não tem nada, só a configuração padrão. Então a gente vai fechar a primeira sessão aqui, pessoal, com a Algar, né? Então já tem os dados aqui da Algar, vai estar na descrição do curso aí para vocês, tem aqui também, então já fiz um PDFzinho que tem o lado da Algar e nosso lado, né? Então a gente vai configurar o endereçamento IP primeiramente. Então vamos vir aqui no Huawei. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar a parte de para apagar, né, para a gente conseguir apagar com backspace. Então a gente vai vir em keyboard, né, marcar aqui o Ctrl H, e eu vou estar aumentando aqui um pouco a fonte também, para que vocês consigam ver melhor aí na videoaula, beleza? Cliquei, tá aqui. Vamos entrar no modo de configuração, né, System View. Entrei aqui, vamos endereçar, né, essa interface. Se eu puxar aqui, vou deixar aqui de ladinho. Vamos ver se eu consigo deixar dividido. Consigo. Eu puxando aqui, o endereçamento a gente vai usar na Ether 1/0/1. Então a gente vai vir interface, né? Ethernet. Acho que é Ethernet aqui no NE mesmo. 1/0/1. Beleza, estamos dentro da interface. Display this, né? Para a gente ver. Aqui, pessoal, vamos voltar e dar o comando DCN aqui, porque se eu der o display, né, IP interface brief, a gente vai ver aquele tanto de interface ali do DCN, né? Vou aumentar aqui para vocês verem. Vou dar o comando de novo. Então tem esse punhado de interface. A gente dando o comando aqui, dos DCN, vamos salvar, dar o commit. Agora se a gente der o comando de novo, display IP interface brief, sumiu aquelas interfaces ali. Então beleza. Bom, vamos adiante. Então a gente entrou aqui vamos entrar em interface de novo, né? Interface Ethernet 1/0/1 e vamos colocar a configuração de IP aqui. Então IP address, o IP da Algar 177.69.69.106, né? Com 105 ao lado da Algar. Máscara /30. Posso dar uma descrição aqui, então comando description. Vou colocar trânsito -algar. Já posso dar o commit e display this para a gente verificar a informação. Então salvou, né? Vou colocar o IPv6 aqui também. Então aqui dentro, primeiro comando eu tenho que colocar IPv6 enable para a gente habilitar o IPv6 na interface. Dou o commit e agora eu coloco o endereçamento IP, né, da Algar do lado da nossa ponta, né, que a Algar deu 1/126 para a gente. Então já copiei aqui para não ter perigo de errar. Vamos colocar commit display this, né, para mostrar o conteúdo. Beleza. Agora, pessoal, para ser capaz da gente conseguir pingar do outro lado, né? Então 177.69.69.105. Beleza, estamos pingando e vamos tentar pingando IPv6 também. Ponto 1. Beleza, então endereçamento IP está funcionando, né? Então vamos para a parte do BGP. Vamos lá, pessoal. Primeiro comando a gente vai digitar BGP e o número do nosso AS. No caso, meu AS aqui é 27.27.27, né? Então BGP 27.27.27. Então ele vai criar uma nova instância BGP, sendo a instância 27.27.27, que é o meu AS, né? No caso aí vocês vão criar o AS de vocês. Aqui a gente vai setar um router ID. Então router ID, vamos colocar um IP aqui, que pode ser o IP de loopback, né, do nosso roteador, que a gente não configurou, né? Posso até voltar, vou dar o commit aqui, der o display diz não
tem nada aqui dentro, né? Vamos voltar e configurar um IP de loopback. Então IP interface. Vocês podem digitar loopback ou somente LO, dá o tab que ele completa, ou somente o LO e o número da interface ele já reconhece que é um loopback. Então 0, 1, 2. Então vou criar loopback 0, né? Então LO 0. Eu estou aqui dentro. IP address, o IP que eu vou dar aqui vai ser o primeiro IP da nossa rede. Então vai ser 189.55.80.0. 189.55.80.0/32. Então é um único IP, que é somente um IP aqui da nossa interface, né? Para a gente ter esse IP para a gente conseguir monitorar, criar nossas router ID, beleza? Então vamos colocar aqui, vamos salvar, vamos sair, vamos entrar no BGP. Uma curiosidade aqui, pessoal, a gente criou o BGP 27.27.27, né? Então se eu digitar um AS errado aqui, por exemplo, 27.27.26, ele vai falar, vai dar uma mensagem ali, ó, BGP já está rodando e seu AS é 27.27.27. Então se por acaso você for tentar entrar aqui e errar, não se preocupe que ele vai te dar a mensagem. Então na hora que você colocar o seu AS, você consegue entrar. Então vamos router ID novamente, né? 189.55.80.0. Beleza. Aí aqui, pessoal, agora a gente vai fechar, né, sessão com a Algar. Então o comando é peer, né, que eu quero estabelecer uma sessão. Vou colocar o IP do lado da Algar, então 77.69.105, e vou digitar o comando as-number, né, que seria o AS remoto. Então o AS da Algar, que seria o 16.735. Beleza. Agora eu posso vir aqui em peer, digitar também, né, peer 69.69.105 e dar uma descrição, para depois eu conseguir identificar mais fácil, né, quem que é esse peer aqui. Então trânsito Algar. E nesse caso aqui, pessoal, a gente criou, né, uma sessão com senha. Então quando vocês for fechar a sessão, deixa eu abrir aqui para vocês verem, trânsito Algar. Aqui está a nossa rede, né, no roteador da Algar, então ele tem que 2 upstreams, e aqui está a conexão com a nossa rede. Então a sessão está aqui, a gente está utilizando para fins de laboratórios aí só microtics, né, porque tem uma facilidade de configuração mais fácil e ele pesa menos também, né. Só que isso aqui é indiferente para a gente só está vendo aqui para ver como está a configuração no upstream, né. Geralmente o upstream não vai te dar acesso, não vai te falar como está a configuração dele, só vai te passar os dados de IP e os dados da sessão. Então eu vou abrir aqui para vocês verem que essa sessão nossa tem senha. Então aqui, ó, TCP MD5, né, share key. Então essa aqui é a sessão que o trânsito, a senha, né, que o trânsito passou pra gente. Então se eu voltar lá, deixa eu voltar aqui no nosso roteador, né, se eu voltar aqui e der um commit aqui, né, e eu vou dar o comando pra gente ver, né, se a sessão subiu. Então pode ser o comando display BGP all summary. Então ele vai listar todas as sessões BGP, né, que a gente tem aqui no nosso roteador. Então se a gente ver aqui, ó, a gente pode ver que o estado da sessão está connect. Por quê? Porque a gente não configurou a senha. Vou voltar lá no Huawei. E aqui a gente vai digitar novamente peer, né? Então tudo que a gente for fazer de alteração aqui, a gente tem que digitar no peer, né? Peer 177.69.69.105. Aí eu vou dar o comando password, né? Password. Então eu vou dar uma interrogação aqui, que a gente tem a opção de cipher e a opção de simple. Sempre prefiro a opção de cipher, pessoal, porque se outra pessoa, às vezes um consultor, for acessar seu roteador, né, para fazer alguma configuração, ele não vai conseguir ver a senha. Se você utilizar a senha simple, no display current configuration, liga o backup, a senha vai ficar em texto plano. Então a gente vai utilizar cipher. Então cipher, só dá interrogação aqui, ele vai pedir string, né, que no caso é a senha que a gente copiou. Então vou clicar aqui, vou colar, né? Vou clicar. E sessão IPv4 já está configurada. Vamos configurar a sessão IPv6 agora. Então mesmo comando peer. Porém agora eu vou utilizar o IPv6, né? Deixa eu copiar aqui, a gente não errar. Então peer, vou digitar o endereço aqui da Algar. Vou digitar aqui mesmo 2001. 1290 1.2.1. AS number, mesmo AS aqui não muda nada, só muda, né, que a gente vai colocar o IPv6.
Vou apertar para cima para recuperar o comando, que a gente vai trocar a descrição, né? Então, trânsito Algar, vou colocar V6 aqui para diferenciar. E vou recuperar o comando de novo, né? Para a gente colocar a senha. Então, peer, password, cipher. Vamos colar a senha aqui de novo, né? E vou dar um commit aqui. Beleza? Então, se eu vim com o comando, deixa eu até aumentar a nossa tela aqui agora, para a gente conseguir ver melhor aqui, né? Não quebrar a linha. Então, eu vou vir com o comando display, bgp, all, summary. E nossa seção IPv4 já está estabelecida, né? A gente está recebendo aqui 1156 rotas, não está enviando nenhuma. A gente dá um display this aqui, né? A gente vai ver tudo que está dentro de BGP. Então aqui, né? Se vocês repararem aqui, pessoal, ó, tem a opção, tudo que a gente criou aqui, né? Aqui embaixo a gente não criou essa família aqui, né? IPv4 Family Unicast. O que é isso aqui? Isso aqui define, né? Que você está configurando a família IPv4, né? De Unicast no BGP. Então serão anunciadas as rotas, né? Para destinos IPv4 e IPv6 aqui vai ficar diferente. Então o que acontece? No IPv4, isso aqui é automático, ele já cria. Então ele já cria aqui, né? A família de IPv4 e já ativa o peer aqui dentro. Porém de IPv6 não. Então quer dizer que o nosso peer não está ativado. Então o que a gente tem que fazer? Dentro aqui de BGP a gente vai digitar IPv6 Family Unicast, né? Family Unicast. Vou dar aquele comando ali, do synchronization, para tirar a sincronização, né? E aqui a peer, a gente vai dar peer, posso copiar aqui. E a gente vai dar o comando enable, que é para habilitar essa seção IPv6. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, né? Que vai resetar aqui o peer. Vou clicar aqui sim. Beleza, vou dar o commit. A gente aguardar alguns segundinhos agora, né? Repetir o comando display bgp all summary. A gente está com a seção aqui, né? Ela apareceu aqui porque ela não estava enable, né? Então ela está aqui, mas está idle ainda. Vamos aguardar mais alguns segundinhos. Vamos clicar de novo. Tá aqui, pessoal. Tá estabelecida a seção, né? A gente está recebendo aqui 72 rotas IPv6 e 1156 rotas IPv4. Vou dar o kit aqui para voltar para a tela inicial. A gente vai salvar isso aqui para não perder, então vou dar o comando save. Porém, se eu der o comando save aqui dentro da System View, ele vai dar o erro. Então a gente tem duas opções: ou a gente sai para User View, que o comando save aplica aqui dentro, né, quando fica as chaves, ou dentro da System View eu posso dar o comando run, depois dar o comando save, que o comando run ele executa, né, é um comando em qualquer classe. Então run depois o comando que eu quero, que é o save. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Apliquei, salvei, então tá salvo. O commit, pessoal, ele não salva, ele apenas aplica. Então se você fez toda a sua configuração aí, deu commit, e por acaso seu roteador reiniciar, você vai perder tudo que você fez. Então, comando para salvar é o save. O commit é apenas para aplicar, né, as configurações. Então, se eu quiser ver as rotas que eu estou recebendo aqui, né, display, BGP routing table. Então, veja as rotas IPv4, né, então estou recebendo aqui várias rotas, né, mais de 1000. Vou dar uns tabzinho aqui. Então aqui a gente consegue ver por onde que está indo, né, no nosso laboratório. Então a rota aqui, rota default está indo direto para o Algar. Rota de 1.00 está indo por esse destino. A outra por esse aqui, etc. A gente ver IPv6, né, display IPv6 routing table. Então aqui eu consigo ver também a tabela IPv6 é um pouquinho mais diferente, né? A gente vê, então ele lista o destino aqui. Isso aqui é a rota default, né? Então 2 pontos, como se fosse tudo 00/0 do IPv4. Então é a rota default, né? Tá indo para o Algar. E aqui as outras rotas que a gente está recebendo. Deixa eu ver mais alguns comandos que a gente pode dar aqui. A gente pode dar um comando para ver quais rotas a gente está exportando. Então, por enquanto, a gente não está exportando nenhuma rota porque a gente não criou, né, essas rotas aqui para a gente estar enviando. Então, quem já mexeu no MikroTik, né, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês vêm aqui em Networks, coloca todas as rotas aqui
e já é anunciado, né, automaticamente para o peer. Aqui no Huawei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar lá em BGP de novo, é mais ou menos igual, né, só que tem um ponto a mais aí para a gente fazer. Então a gente vai entrar aqui no nosso BGP, a gente vai entrar aqui em IPv4 Family Unicast, né, e aqui dentro, a gente der display diz aqui, tem só o IPv6 Enable. Aqui dentro a gente vai anunciar as nossas redes, né? Então aqui eu vou anunciar a minha rede barra 21, né? Com o comando network. Então comando network, se eu der interrogação ele vai pedir o meu IP, né? 189.5580.0. Aí aqui eu não posso passar a máscara, não posso sim passar a máscara em formato de CIDR, então posso passar tanto no barra 21, quando colocar ali 255.255.2480, então vamos colocar aqui, e aqui também a gente vai divulgar, né, os barras 23, então a gente vai divulgar 4 barras 23, então 80, 82, 84 e 86, porque futuramente a gente vai balancear nessas redes. Então a gente precisa quebrar essas redes, não anunciar somente o barra 21, senão a gente não consegue fazer engenharia de tráfego. Então se eu der o display this aqui dentro, né, as minhas redes estão aqui, né, anunciando. Então teoricamente, né, isso aqui teria que chegar para o meu upstream. Então eu vou no comando display BGP routing table peer, aí aqui eu vou colocar o IP do meu upstream, né, do peer, que seria o 179.69.69.105. E aqui eu vou dar o comando advertise routes, quer dizer que são as rotas que eu estou enviando. Então eu criei ali, né, as minhas 5 rotas, então a hora que eu der o enter aqui ele tinha que exibir, né, que eu estou enviando 5 rotas para o meu upstream. Opa, esse peer não existe. Deixa eu confirmar aqui, né, qual que é o peer da Algar. 79.69.69.100 e... Vamos com o display BGP ao summer de novo. 79.69.69.105. Não, 77, pessoal. 79 não. Deixa eu voltar aqui, 77. Então se eu der o enter aqui, vou colocar aqui de novo, que o Huawei quando a linha é grande, pessoal, ele se aperta para cima para recuperar o comando, ele bagunça tudo. Então vamos digitar o comando de novo. Então na hora que eu clicar aqui, pode ver que não retornou nada. Não estão enviando nada. Mas por que eu não estou enviando nada, sendo que eu já anunciei? Aqui no Huawei, pessoal, e alguns outros fabricantes, né, também, quando a gente anuncia essa rota aqui, não basta a gente colocar ela na linha de configuração, né? Essa rota ela tem que estar dentro da tabela de roteamento. Então, se ela não estiver na nossa tabela de roteamento, a gente não consegue anunciar ela. Então, a gente tem que estar recebendo ela pode ser uma rota estática, né? Uma rota conectada ou aprendida por algum protocolo externo. Pode ser OSPF, BGP. Então, o que quer dizer? Se ela não estiver na RIP, né? O BGP não anuncia. Então, se eu vir aqui dar o comando display IP routing table, né, eu vejo todas as rotas que eu tenho. Só que se eu filtrar aqui especificamente por as nossas rotas, né, 189.55.80.0, a gente só tem, né, a rota barra 32 com o IP de loopback. Então o que acontece? A gente tem que ter o barra 21 e os 4 barras 23, né, que a gente anunciou na nossa tabela de rota. Posteriormente, vou abrir aqui o cenário para vocês, a gente vai receber, né, via OSPF, a gente vai fechar a sessão aqui com o BNG e o CGNAT, essas redes barra 24. Então, elas chegando aqui na borda via OSPF, a gente vai conseguir anunciar esses barras 24. Porém, barra 23 e o barra 21 não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma rota de black hole, uma rota estática, né, somente apontando para a nossa rede, indicando que aquele IP, né, aquela faixa de IP existe dentro do nosso roteador. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir IP route static, aqui a gente vai colocar a rota, então 189.55.80.0,
a máscara aqui vai ser /21, null 0. Null 0 quer dizer que é uma rota de black hole. Eu posso colocar uma descrição também. Anúncio BGP. Mas aí vocês vão me perguntar, né? Alguns aí. Ah, você está criando uma rota de black hole, né? /21. Então quer dizer que tudo que chegar na minha rede vai ser descartado? Não. Por que não? Porque, né, o padrão de roteamento sempre obedece à rede mais específica. Então esse /21 ele não vai ser específico, ele vai ser o maior, né, endereço aqui da rede. Então é somente para a gente conseguir enxergar essa rota /21. Então todo comando, toda rota que chegar aqui apontando para algum IP dentro da nossa rede, vai chegar apontada para o IP do cliente, que é um /32, às vezes para um /30 da rede, ou até um /24. Então, como as rotas que a gente vai receber dinâmicas conectadas vão ser rotas menores, então essa rota aqui não vai ter influência nenhuma. Ela vai ter influência aqui no caso somente para a gente conseguir, né, fazer o roteamento aqui BGP e enviar essas rotas por upstream. Então dei o commit, então vou recuperar o comando aqui de novo, ó. E agora se a gente ver, a gente está anunciando o /21. Para a gente ter certeza que esse /21 está sendo anunciado, posso ir lá na Algar, vir em p-routes, né? E posso fazer o filtro aqui, né? 189.55.80.0/21. Tá aqui, pessoal, tá chegando aqui na Algar, né? O nosso /21. Então a gente pode fazer isso pro /23 também. Eu vou até diminuir aqui para vocês fazer que assim, para vocês verem, né, que assim que a gente aplicar a rota vai chegar ali. Então IP route static 189.55.80.0/23 no 0. Podem colocar a descrição se vocês quiserem. 82, 84 e 86. Vou dar o commit aqui para aplicar. Observem ali em cima, né, no microtik as rotas chegando lá para o upstream. Então é rápido, ó. A gente clicou ali e já chegou lá. Então se a gente voltar recuperar o comando lá de novo, né, display advertise routes, a gente vai ver que a gente está enviando, né, /21, a gente está enviando 4/23. Beleza, pessoal, então a gente fechou aqui a primeira sessão BGP, porém, né, isso aqui tá cru. Então a gente fechou a sessão, porém a gente está enviando tudo e a gente está recebendo tudo, né? Então a gente não quer isso. A gente vem em display BGP routing table, a gente está recebendo tudo. Então se o provedor estiver enviando ali algum IP Bogon para nós, algum IP privado 10, um IP 172.16, por exemplo, IP de CGNAT, a gente iria estar recebendo esses IPs aqui, porque a gente não tem nenhum filtro. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vou vir aqui no roteador da Level 3, que está simulando Level 3, né? Tá lá no primeiro roteador, e vou simular uma rede aqui que ele está enviando uma rede privada para a internet aqui, que não era para acontecer. Então ele está enviando esse /20 aqui. Se a gente voltar aqui no HAL e der o comando, né, display BGP routing table, aqui, pessoal, a gente está recebendo uma rede privada via BGP, e isso não pode acontecer. Então na próxima aula, né, a gente vai aprender a trabalhar com os filtros, né, no caso aqui a HAL é a route policy, para a gente filtrar, né, o que a gente quer receber e o que a gente quer enviar também, porque aqui a gente está, né, lá no advertise routes enviando, né, somente essas rotas. Porém, quando a gente fechar um segundo upstream, se a gente não tiver nenhum filtro, a gente vai receber dos dois upstream e vai anunciar para os dois, porque a gente vai anunciar o IP do provedor A para o provedor B e do B para o A. Então a gente tem que fazer o filtro também, né, para a gente enviar para o upstream somente as nossas rotas e receber o full route, né, que a gente quer aqui, porém filtrando os IPs que a gente não quer.